Hoje eu quero falar um pouco sobre a música dos anos 80, a fase da música brasileira nos anos 80 foi a mais criativa. É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo, tá bom? E para quem não me conhece, meu nome é Gilmar Dias e esse é o canal Gilmar Dias Oficial. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos como esse, que são publicados todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 18 horas, tá certo? Então vamos entrar na seguinte questão. Quem conhece bem a história da música sabe que nos anos 60 foi a época dos festivais, assim, dos anos 60 e 70, né? Que daí dos festivais foram a partir daí que surgiram figuras como Elis Regina, Caetano Veloso, a Gal Costa, Wilson Simonal, os Mutantes, né? E o próprio Jair Rodrigues, né? E muitos outros surgiram desses festivais, né? Nos anos 70 tivemos figuras como Sérgio Sampaio, Raul Seixas, né? Para lembrar isso, né? Mas se nós formos ver nos anos 80, estava surgindo uma nova geração, né? Principalmente dentro do rock, né? Que queriam apresentar um novo estilo de música, uma nova percepção de música, uma nova percepção de Brasil, né? Que é o Brasil que estava saindo do regime militar, né? De que o jovem queria sair daquela coisa assim, como é que eu vou dizer? Daquela coisa da MPB. A MPB já não estava mais agradando a juventude. Então, a partir dos anos 80, principalmente quem abriu a porta, se nós formos analisar, foi a Brits, né? E se nós formos analisar o primeiro álbum da Brit, as Aventuras da Brit, de 1982, era um álbum que mostrava uma coisa completamente teatral, algo completamente diferente de tudo que era visto, né? E pelos fatos de a Bridges, né, vim do teatro, do grupo Asdrubal e levou o trombone, se eu não me engano. Asdrubal levou o trombone, se eu não me engano, que tinha Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, o próprio Evandro Mesquita e outras pessoas que eu não vou lembrar o nome, né? A partir daí surgiu uma nova musicalidade nos anos 80, né? Que depois nós veríamos como bandas como Gangue 90, Kid Abelha, né? Depois o Traje a Rigor, né? Aqui com seu humor mais escrachado, fazendo críticas sociais a um Brasil daquela época, né? Depois viriam bandas que ficariam muito famosas, né? Como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, que era considerado uma cópia do The Police, né? E que só a partir do Selvagem eles teriam uma linguagem própria, diferente, que se distanciaria da linguagem que eles tinham até então, como uma banda que copiava o The Police, né? Depois apareceria o Barão Vermelho, né? E do Barão Vermelho teria Cazuza, né? Léo Jaime, né? E daria um frescor muito novo para a música brasileira, para uma música mais divertida, uma música mais colorida, uma música mais leve, uma música mais agradável ao gosto da juventude, sem aquela coisa rançosa da MPB dos anos 70, né? Entendeu? Por isso que as pessoas gostavam dessas coisas. Só que com o passar dos anos, esse tipo de música começou a cair, né? Quando ocorreu a chave da virada dos anos 90, né? Principalmente pela influência do grunge, né? Que surgiu por meio do Nirvana lá nos Estados Unidos, né? Que pode ter influenciado um pouco a mudança de som, né? Que daí começou a surgir bandas como Sepultura, né? Raimundos, né? Nos anos 90. E eu vejo que os anos 80 tinha uma sonoridade muito... Por mais que a sonoridade seja um pouco tosca, as letras eram brilhantes, eram sensacionais, né? Apesar de que algumas eram plágios de algumas coisas de grupos americanos e grupos ingleses, né?
Mas se nós vamos ver a música, de um modo geral, a música brasileira dos anos 80, era uma música agradável, porque mostrava o espírito daquela época. Ela mostrava tudo que uma geração gostaria de dizer, tudo que uma geração gostaria de falar naquela época. Era isso que representava bem os anos 80, né? É isso que eu tenho para dizer sobre a música dos anos 80, né? Obrigado pela atenção, se você assistiu esse vídeo. E assiste outros vídeos, até mesmo os shorts que eu faço nesse canal. E obrigado pela atenção. Até a próxima e tchau.